Teleaula Natal. Olá, tudo bem? Eu me chamo Tiago, o meu sinal em Libras é esse, indicando um sinal junto ao rosto. Eu sou professor de matemática. Nesse momento eu estou vestindo uma roupa vermelha, calça jeans, eu uso barba, sou branco, tenho os cabelos pretos. A minha disciplina é a disciplina de matemática. Vamos começar uma aula de número 20. O tema da aula de hoje são exercícios que envolvem a temática de geometria plana. Então, trabalharemos com ângulos, trabalharemos com triângulos, trabalharemos com círculos e circunferência. Na ideia da aula é fazer com que as aplicações do que foram vistas das aulas de 16 até 19 façam mais coerência e tenham uma formatação a partir de então, quando aplicadas. Vamos para o slide de número 1, com a primeira questão, que fala sobre a temática de ângulos suplementares. É absolutamente importante lembrar que dois ângulos são suplementares quando a soma deles resulta em 180 graus. A questão ela apresenta na situação o seguinte: dois ângulos são adjacentes ou suplementares. Uma dica legal, olha só. A palavra adjacente é uma palavra muito comum dentro da geometria plana. A ideia de adjacência equivale à ideia de vizinhança. Então vai ser estritamente comum vocês perceberem essas duas palavras quando se referirem a ângulos. Quando falam que ângulos são adjacentes, significa dizer que eles são vizinhos e um está colado no outro. Vamos voltar à questão. A situação apresenta dois ângulos adjacentes e suplementares. Se eu for fazer uma interpretação, vizinhos, que somados resultam em 180 graus. Sabe-se que as suas medidas são expressas por 5x, então ele utilizou uma expressão para representar o primeiro ângulo e o outro está representado pelo valor 2 vezes x mais 68 graus. Usou outra expressão para representar o segundo ângulo. A pergunta feita é qual é o valor de x. Bom, de maneira geral, o que é que eu preciso entender? Se os ângulos são suplementares, implica dizer que eles montam um ângulo de 180 graus, um ângulo raso. Está aí a indicação dos ângulos, portanto. Olha outra dica bacana e vamos voltar para aquela informação. Veja só, quando falamos sobre ângulos, falamos sobre algumas características. Conversamos sobre o ângulo reto e aqui novamente eu estou voltando. As mãos, um braço paralelo ao solo e o outro braço apontando para cima, eu tenho um ângulo de 90 graus. Se nós baixarmos um pouco o braço apontando para cima em direção ao braço que está paralelo ao chão, eu tenho um ângulo agudo. Se fizermos um movimento contrário, um ângulo obtuso. E se colarmos como se fosse uma mão cerrada à outra, eu tenho um ângulo de 180 graus, haja vista que eu tenho um ângulo raso. Na hora em que falamos sobre isso, eu dei inclusive a explicação a respeito da corrida de 100 metros rasos, que equivale a um ângulo de 180 graus, porque é uma linha perfeita. Volta para a questão. Se apresenta, portanto, aí uma linha perfeita e aí dois arcos apresentados, um de medida 5x e o outro de medida 2x mais 68. Se eles dois são classificados como suplementares, isso significa dizer que ao passo em que nós somamos esses dois ângulos, o resultado dessa soma totaliza 180 graus. A primeira equação que é montada traz essa referência. A medida 5x adicionada à medida 2x mais 68 totalizou os 180 graus. Isso faz com que nós montemos, portanto, uma equação e a sua resolução vai ser prática. Vamos somar o 5x mais o 2x e os 68 graus que nós temos aí será passado para o outro lado da igualdade. Desse modo, eu tenho, portanto, 7x equivalente a 112 graus. O resultado da subtração, 180 menos 68. Considere os 68 graus com a indicação de graus aí. Tudo bem? Não tem problema algum, faz parte apenas do cálculo. Para o meu resultado, eu teria, obviamente, a divisão do x, a divisão do 112 pelo 7, já que o 7 é o elemento que multiplica o x, ele é um coeficiente, ele vai ser mandado para o outro lado dividindo. Eu tenho, portanto, que esse nosso x equivale ao resultado dessa divisão, 112 por 7, e aí dessa forma a gente tem um resultado final e a gente vê que o x, ou que o ângulo é representado pelo x, ele vale 16 graus. Olha só, uma dica bacana. É muito comum apresentar em situações como essas que envolvem a temática de ângulos sempre com esse tipo de notação em que representam os ângulos por algum tipo de expressão. Isso vai ser comum tanto com os próprios ângulos dados quanto ângulos em polígonos. Então, a questão número 1 foi bem bacana a gente poder responder. Olha a questão número 2, na temática de ângulos complementares, e olha o que o texto traz. São dados dois ângulos
adjacentes e complementares. É bom frisar mais uma vez, adjacentes são vizinhos, complementares são aqueles dois que resultam na soma equivalente a 90 graus, cujas medidas são respectivamente 5x e 25 graus. É verdade afirmar, portanto, que essa é uma questão com alternativas e há 4 alternativas dizendo o seguinte. Primeira alternativa, a letra A, diz que o 5x ele é um ângulo obtuso. A letra B fala que o 5x é um ângulo agudo. A letra C diz que o 5x ele é um ângulo reto. E a letra D diz que o 5x ele é um ângulo raso. Ele pede, portanto, para que nós caracterizemos quem é o 5x. É uma questão, de certa forma, bem fácil de fazer, mas vamos teorizar aqui essa ideia e depois faremos algumas relações. Lembrando, um ângulo obtuso é aquele que ultrapassa os 90, mas não chegou até os 180. Um ângulo agudo é um ângulo que está entre 0 e 90. Um ângulo reto, que ele mede exatamente 90, e um ângulo raso, equivalente a 180 graus. Vamos seguir em frente. Se os ângulos são adjacentes e complementares, veja o que é que vai aparecer. Uma pequena arte aí. Se eles são adjacentes e são complementares, quer dizer que eles são vizinhos formando um ângulo de 90 graus. Por isso eu tenho aquele L, que apresenta o ângulo de 90 graus. Ok? Nesse caso, uma medida equivalente a 25 graus e a outra medida equivalente a 5 vezes x. Nesse caso, se eles são complementares, a primeira equação eu consigo montar. Ela diz que aparecerá, portanto, um pequeno quadrinho, 5x, somado com 25 graus, equivalente a 90 graus. Essa ideia é uma equação do primeiro grau, simples e básica, para nossa resolução. O valor 25 graus, que estava no primeiro membro, passa para o segundo. Eu vou ter, portanto, uma subtração 90 menos 25. Eu vou encontrar 65 graus. Veja que eu vou efetuar uma divisão. Desta forma, eu terei que o 5x é igual a 65. Portanto, o ângulo x equivaleria à divisão de 65 por 5. O resultado seria 13. Veja bem, ele não pediu para que nós determinássemos qual é o valor do x, mas, de acordo com as alternativas, o valor do 5x. Se eu frisar com todo cuidado, o 5x foi encontrado. Olha o que é que vai acontecer. Vamos circular o 5x, vai aparecer aí. Ó. O 5x ele vale 65. Se ele vale 65 graus, veja, ele não é obtuso. Letra A está fora, porque a letra A diz que o 5x é obtuso. Um ângulo obtuso ultrapassou 90, não é esse caso. Letra C de casa diz que ele é reto. Não, porque se ele for reto, como é que ele pode ser complemento de um outro? Já que a soma de dois, para serem complementares, tem que resultar em 90. Ele também não é raso, porque obviamente ele não pode ultrapassar os 90 graus. Sobrou apenas o caso dele ser um ângulo agudo. Essa questão não precisaria ter sido feita em nenhum tipo de cálculo, haja vista que o ângulo 5x é uma parte de 90. Então ele tem que ser necessariamente menor do que 90. Só poderia ser, de fato, a letra B de bola. A estrelinha aparece ao lado da letra B para marcar que essa é a alternativa correta. Tudo bem? Seguiremos em frente. A próxima questão vai falar sobre soma dos ângulos internos. Bom, vamos tentar teorizar a respeito dessa ideia e falar um pouquinho aqui. Vamos lembrar um pouco? Atenção especial. Quando falamos sobre polígonos quaisquer, nós falamos que o polígono de maior facilidade em determinar a soma dos ângulos internos era um triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180 graus. Vimos também que todo e qualquer polígono pode ser decomposto em triângulo. A expressão matemática que apresenta essa ideia diz que um polígono qualquer de n lados pode ser decomposto em n menos 2 triângulos. Para não ficar meio complicada essa expressão, pare para pensar. Se um polígono tem uma quantidade x de lados, ele pode ser decomposto em x menos 2 triângulos. Ou seja, se ele tem 4 lados, tire 2 triângulos. Se ele tem 5 lados, tire 2, 3 triângulos. Se ele tem 6 lados, retire 2, 4 triângulos e assim por diante. Essa definição ela é bastante importante para nós. Vamos voltar para a questão. A questão diz, em uma atividade conjunta entre as disciplinas de artes e matemática, foi realizada uma pintura em que várias mãos se tocam e fazem uma espécie de polígono no centro. Essa figura que se apresenta são várias mãos, uma tocando o pulso da outra, e elas juntas formam uma figura central que lembra um
pentágono. Muito bacana, uma figura muito bonita, multicolorida. Uma mão azul, uma mão laranja, uma preta, uma verde e uma vermelha, uma mão sobre a outra. São 5 pessoas envolvidas na cena, 5 cores diferentes aí. Identifique o polígono, ok? E diga qual é a soma dos seus ângulos internos. Então, o pedido é, identifique que polígono é esse e determine qual é a soma dos seus ângulos internos. Bom, de maneira bem prática e bem simples, a primeira coisa, nós já identificamos o polígono. Vai sair uma setinha do polígono agora, para você poder perceber que o polígono em questão é essa figura no centro, que é um pentágono. Um pentágono nada mais é uma figura do que tem 5 pontas ou 5 vértices. O que é que nós sabemos? Se ele permite a situação do cálculo da soma dos ângulos internos pela decomposição em triângulos, eu já sei que a soma dos ângulos internos, que aí está apresentada como SI, de soma dos internos, é igual a n menos 2 multiplicado por 180. N é o número de lados, a figura em questão tem 5, por isso que vai aparecer aí, portanto, 5 menos 2. Essa subtração vai ser multiplicada por 180. Só lembrando, primeiro resolvo o que está entre parênteses, que são os sinais de associação, em seguida eu efetuo a multiplicação. Daí eu tenho 3, que é o resultado dessa subtração, multiplicado por 180. 3 vezes 180 resulta em 540 graus. A soma dos ângulos internos é, portanto, 540 graus. É o resultado que eu tenho. O pedido da questão 3, que determinássemos qual era o polígono, achamos que era um pentágono, e achássemos qual é a soma dos seus ângulos internos. Está feita a questão. É uma questão que envolve a ideia de polígonos e a soma dos ângulos internos. Bem completa, muito boa essa questão para a gente poder visualizar. Segue em frente. Muito bom. Antes de nós seguirmos para poder falar sobre essa questão, é necessário que nós falemos um pouquinho sobre círculos e suas áreas. Em uma aula anterior, a gente já havia notado que quando nós falamos a respeito de círculo, é extremamente importante diferenciar de circunferência. A circunferência é o contorno e o círculo é todo o espaço. Se o círculo é o espaço compreendido entre o contorno e a própria circunferência, eu tenho como calcular a sua área. A área é uma unidade bidimensional. A área de um círculo, para que ela possa ser calculada, ela pode ser feita desmembrando o círculo em várias fatias. Bom, a palavra que eu estou utilizando aqui não é uma palavra que comumente você vai visualizar num livro de matemática, mas é um facilitador. Então, imagine que você retire inúmeras fatias e coloquem essas fatias sobrepostas. Olha que dica legal. Imagine o círculo dividido ao meio em várias fatias triangulares em amarelo e várias outras triangulares montadas em branco. Se você encaixar essas fatias perfeitamente, você vai montar um tipo de paralelogramo, um retângulo, digamos assim. Se nós quisermos calcular a área desse círculo, quando nós desmembramos em um retângulo, eu vou lembrar, a área do retângulo é a medida do comprimento ou da sua base por sua altura, ok? Ou comprimento vezes largura, ou base vezes altura, são apenas nomenclaturas. O que é que nós sabemos? Se o contorno inteiro de um círculo ele equivale a 2πr, e aí volta para cá uma atenção especial. Para quem esteve atento à aula número 19, falamos sobre uma dica bacana para poder facilitar esse tipo de cálculo de comprimento da circunferência, em que nós dissemos cachupiri, ou seja, C igual a 2 vezes π vezes r. É bom lembrar que essa ideia pode ser usada para facilitar inúmeras situações problema. Volta para a questão. Se o comprimento da circunferência, que é o perímetro ou contorno da circunferência é 2πr, e eu subdividir em 2 pedaços iguais em 2 metades, eu tenho, portanto, que esse comprimento vai equivaler a πr, ou seja, metade. O π é a constante matemática equivalente a 3,14 e o r equivale ao nosso raio, π vezes r. A medida equivalente a essa altura dessa fatia, digamos assim, seria o nosso raio. Dessa forma, πr vezes r. Sabemos que, pela regra de potências, multiplicar valores absolutamente idênticos resultam, portanto, numa potência em que essa potência indicada será a soma dos expoentes, πr elevado ao quadrado. Dessa forma, o cálculo da área de um círculo determina-se pelo produto π vezes r elevado a 2. Isso é muito útil porque pode ser utilizado em algumas questões. Olha que dica legal para nós falarmos na próxima questão.
A questão que se apresenta agora, que é a questão de número 4, apresenta uma temática chamada círculos e coroa circular. Dica legal, me ouve com atenção. Uma coroa circular é como se fosse a ideia de uma borda, mas não a linha, todo o espaço. Bacana? Para melhor entender uma coroa, imagine que você tenha um círculo e retire de dentro desse um outro, menor. Tudo que sobrar, ou todo aquele contorno que sobrar, nós chamamos de coroa circular. De maneira bem prática, o que foi que eu fiz? Eu tinha uma área completa e excluí uma área interior. Eu fiz uma diferença entre áreas. Facilita o cálculo. Vamos voltar? A questão diz, usando as medidas dadas na figura abaixo, calcule a área da região pintada na cor rosa. Observe que nós temos uma área pintada na cor rosa, nós temos o centro, que é um centro branco, como se tivesse tido uma exclusão. Para ficar mais fácil, o que foi feito aí? Esse centro, que é um círculo que está localizado no centro da circunferência, esses dois círculos aí são chamados de círculos concêntricos, que o centro ele é comum para ambos. Então, eu tenho um círculo pequeno e um círculo maior. Se nós fizermos uma subtração, e de maneira bem mais prática, uma subtração entre todo o círculo grande e o círculo menor das duas áreas, eu teria a área da coroa circular. A questão pediu para que nós, usando as medidas, calculássemos a área dessa região. Ele deu, inclusive, uma dica para usar π igual a 3. Sim, é muito comum a utilização do valor do π igual a 3. Facilita muitos cálculos e dinamiza algumas situações. Bom, o que é que a gente pode parar para pensar? Vai avançar a primeira informação que aparece. Certamente você percebe que essa área rosa ela pode ser obtida quando eu faço o cálculo da área grande menos a área pequena. Então, se eu fizer o cálculo da área grande, ou seja, do círculo grande, menos a área pequena do círculo pequeno, eu também posso interpretar assim, o círculo externo menos o círculo interno. Então, olha que relação bacana para a gente poder visualizar. A área do círculo grande seria π, vezes R, que está inclusive representado com uma letra maiúscula para indicar que é o maior raio possível, elevado ao quadrado. Lembra que a área de um círculo é πr elevado a 2, vimos agora. Menos a área do círculo pequeno, a área pequena, π vezes rzinho ao quadrado. Olha para a figura e você vai perceber. Qual é o raio grande aí? 4 centímetros. E quem é o raio pequeno? 2 centímetros. Ao passo em que a gente substitui isso, já que o π vai valer 3, eu terei 3, que multiplica 4, que é o maior raio, ao quadrado, menos 3, que é o valor de π, nesse caso, substituindo de acordo com o que ele me disse, vezes 2 elevado ao quadrado. Primeiro as potências, eu terei, portanto, o seguinte resultado. 3 vezes 16, menos 3 vezes 4. 3 vezes 16 eu vou achar 48, então eu tenho a subtração. 3 vezes 4 vai dar 12. Nessa forma eu vou achar que essa área é 36. Não esquece, dica bacana, olha só isso. Calculou área, nunca esqueça. Área é uma unidade quadrada, porque eu peguei a referência de 2 dimensões. Então, sempre que você calcular uma área, tome por referência as dimensões. Isso é fundamental. Eleve-as ao quadrado, porque está falando de uma área. Vamos voltar? A área em questão tem 36. Como é a área de um círculo, tem, portanto, 36. Aparece a informação agora. A unidade que eu usei foi centímetros. 36 centímetros quadrados. Então, está aí a resposta, portanto, 36 centímetros quadrados é a resposta que nós buscamos. Essa é, portanto, a informação que nós temos para essa questão número 4. Vamos seguir em frente para ver mais um item? Questão de número 5 já vai falar sobre o comprimento da circunferência. A questão diz, Pocotó, o cavalo de seu Lobato, está preso em uma baia circular. Um poste está preso no centro dessa baia. Se a baia é circular e ele está preso no centro, é equivalente, portanto, ao centro do círculo, ao centro da circunferência, ok? E lá, nessa baia, amarrou-se uma corda que prende Pocotó naquele espaço. Verificou-se também que a corda, totalmente esticada, tem um comprimento equivalente ao raio da circunferência, que mede 4 metros. Nesse caso, ou sabendo disso, qual é o comprimento da baia onde está Pocotó? Dica, use π igual a 3. A situação, portanto, diz assim, ó. Ele pede para que nós calculemos qual é o comprimento de toda a circunferência e eu já sei que o π vale 3. O que é que nós sabemos? Comprimento da circunferência, de novo, a gente lembra daquela dica bacana, vai aparecer aí. Comprimento da circunferência, 2πr, 2πr. Fica fácil de lembrar. Quando eu substituo os valores,
A medida do π, ele pediu para usar sendo o valor de 3 e pediu para que nós utilizássemos o raio equivalente ao comprimento da corda totalmente esticada. Fica 2 vezes 3 vezes 4. Ao passo em que eu faço esse cálculo, eu vou encontrar 2 vezes 3 dá 6, multiplicado por 4 eu tenho 24. Lembrando, comprimento é perímetro. Perímetro é medida equivalente a toda uma relação linear, por isso 24 metros está calculado, portanto, o comprimento da circunferência nessa questão dada. Vamos seguir em frente? A situação que se apresenta agora, na questão de número 6, é uma questão que envolve a temática de ângulos. Para nossa interpretação, ela se apresenta assim. A Torre de Pisa, localizada na cidade de Pisa, na Itália, foi concebida para abrigar o sino da catedral da cidade de sua construção. Foi concluída em 1350 e, devido ao afundamento do terreno, ela apresenta uma inclinação de 5,3 graus em relação à vertical. Ou seja, a torre, que deveria ser totalmente vertical, ficar totalmente reta, tem uma leve inclinação. Inclusive, tornou-se absolutamente famosa em decorrência dessa leve inclinação. Olha que dica bacana. Procura saber sobre eixo geométrico ou eixo de gravidade na física. É muito legal. A Torre de Pisa, ela não caiu porque o seu centro de gravidade passa pelo seu eixo central ainda, ou seja, todo o centro de gravidade ele fica inclinado. Uma dica legal e bem bacana, existe um passo muito famoso do grande artista Michael Jackson, onde ele fica extremamente inclinado e não cai. Tem alguns truques, procura uns vídeos no YouTube que você vai ver uma relação legal e depois isso é muito bom para estudar física. Na primeira série de ensino médio já vão ser alguns assuntos muito legais de se estudar. Volta, portanto. Ele está falando que essa torre ela apresenta uma inclinação de 5,3 graus em relação à vertical. O que é que significa isso? Vou colocar uma pequena setinha aqui para você poder parar para entender que essa inclinação a qual eu me refiro é exatamente essa. Pense que nós temos uma vertical, uma linha vertical, e o ângulo de inclinação, que é essa leve inclinação que nós temos, dá essa diferença de 5,3 graus. A pergunta feita é, quanto à sua medida, como é que nós podemos classificar esse ângulo? Bom, um ângulo pode ser classificado de acordo com a sua medida, nós já sabemos em reto, se ele monta um ângulo de 90 graus, agudo, se ele é menor do que 90 e maior do que zero, obtuso, se ele ultrapassa o ângulo de 90 graus, mas não chega a 180, raso, se ele é de 180, uma volta, se é uma volta completa, 360, e nulo, se está um sobreposto ao outro. O ângulo de 5,3 graus, aparece, portanto, a informação que já traz para nós. O ângulo de 5,3 graus, aparece aí, dica boa, ele é um ângulo que está compreendido entre 0 graus e 90 graus, portanto, ele é um ângulo do tipo agudo. Sigamos em frente para poder visualizar mais uma informação. Próxima questão, questão número 7, vai falar sobre ângulos internos e ângulos externos. A pergunta é, encontre o valor dos ângulos indicados por x, por y e por z no triângulo abaixo. Bom, o triângulo apresentado é um triângulo que tem dois ângulos externos, um de medida 75 graus, que é adjacente ao ângulo x e, portanto, suplementar. O ângulo 120 graus, que é adjacente e suplementar ao y, portanto, porque eles são ângulos vizinhos e o ângulo de 75 é externo e de 120 também é externo. Bom, ele pediu para que nós determinássemos qual é o valor de x, o valor de y e o valor de z. X, y e z são os ângulos internos do triângulo. A relação mais básica é que se eu somar x, y e z, eu vou encontrar um ângulo de 180 graus, haja vista que eu falo sobre um triângulo. O que é que eu posso tirar dessa informação? Número 1. Em um triângulo, nós sabemos que os ângulos internos e externos são suplementares. O que significa dizer que 75 mais x, olha só a primeira informação, vai resultar em 180 graus. Isso vai fazer com que nós tenhamos a possibilidade de achar o x. Então, x vai ser, portanto, equivalente a 180 menos 75. Quando eu fizer a subtração, 180 por 75, eu tenho 105. Vamos para a próxima informação. O ângulo de 120 e o ângulo de y também são suplementares. Y mais 120 é igual a 180 graus. O y é 180 menos 120.
o que significa dizer que o y é 60. Ora bolas! Se o x é 105 graus, se o y é 60 graus, quando eu substituo, eu já percebo que x mais y mais z resulta em 180. Vamos para a próxima etapa. 105 mais 60 mais z é 180. 105 mais 60 é 165. Se eu subtrair por 180, eu acho z igual a 15 graus. Eu agradeço, já vou concluindo aqui, lembrando, certa vez Charlie Chaplin falou que quando eu me amei de verdade, eu parei de desejar que as coisas que acontecem comigo sejam diferentes. Eu comecei a entender que isso faz parte do meu amadurecimento. Até a próxima. Tchau, tchau.